Bom dia, queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Então, até aqui o Senhor tem nos conduzido e é muito bom para a gente perceber os caminhos que Ele está nos levando. É bom perceber o crescimento que nós estamos tendo com todos esses estudos, é bom perceber o quanto tudo isso tem acrescentado para nós, não só para você que é o aluno, mas para a gente também que está ensinando. Tudo isso é muito importante, porque todas as vezes que eu vou preparar uma aula, eu estava até falando sobre isso com o Paulo esses dias, Paulo Roberto, eu estava falando para ele, Paulo, eu separo um tempo para preparar a aula, para fazer pesquisa, para pegar material de apoio. Eu leio aquilo ali antes, aquele material, eu medito sobre ele, eu faço pesquisas. Então tudo isso traz conhecimento, traz crescimento para mim e automaticamente para vocês também, não é verdade? Então, o que eu espero de tudo isso? Eu espero que no final vocês não apenas tenham aprendido, não somente tenham aprendido a matéria, tenham absorvido, mas que principalmente vocês tenham em vocês aquele desejo de transmitir aos outros o que vocês aprenderam e transmitir como modo de vida de vocês aquilo que vocês têm absorvido das Escrituras. Isso vai fazer diferença não só na sua vida, mas na vida de outros que estão ao seu redor também, tenha certeza disso. Vamos orar para iniciar? Pai amado, louvado seja o teu nome. Só o Senhor nos conhece, sabe quem nós somos de verdade. Só o Senhor sabe quais são os planos que tem para cada um de nós. E nós, ó Deus, nos colocamos ao teu dispor, nos colocamos em tuas mãos, Senhor, liberalmente. E dizemos, Senhor, nessa manhã, estamos aqui, age em nós. Estamos aqui, Senhor. Que esse estudo, ó Deus, venha não apenas trazer conhecimento, mas venha quebrar várias barreiras que têm se apresentado diante de nós, venha fazer com que o nosso olhar e o nosso entendimento esteja cada vez mais aguçado, Senhor. Nos ajuda, nos revela, fala com cada um de nós, Senhor, abre o nosso entendimento, porque nós precisamos de Ti, Espírito Santo, ser com cada um de nós. É o que nós te pedimos já agradecidos, porque sabemos que Tu és o nosso Pai, Tu és bom, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Então, na última aula a gente veio até a neo-ortodoxia. Eu falei para vocês que no finalzinho, bem no finalzinho da aula, que a gente ia dar continuidade com a nova hermenêutica. Embora faltasse pouca coisa para concluir o capítulo, eu quis deixar para o final, porque já tinha muita coisa para vocês assistirem e também porque eu achei prudente por causa do conteúdo que a gente vai ter a seguir, tá bom? Então vamos lá. A nova hermenêutica, vocês vão perceber que eu já coloquei um material lá de leitura para vocês, um material de apoio, e vocês vão perceber que tem muito a ver com filosofia, tá? Essa nova hermenêutica, essa nova maneira de interpretar o texto bíblico, ela tem muito a ver com filosofia. E mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos ler ali, página 41 da apostila, para quem já pegou, tá? Quem não pegou, recorre àquele material em PDF que tá lá no grupo, tá? Vamos que vamos. Vamos lá. Essa nova hermenêutica, ela surgiu na Europa do pós-guerra. E ela era baseada na obra de um camarada chamado Bultmann. Esse camarada, ele era um filósofo, teólogo, um cara muito inteligente. E como os outros que a gente viu na aula anterior,
teve a sua parcela de contribuição, teve aqueles erros e acertos, e eu acredito que todo mundo tentando acertar trouxe um pouquinho de contribuição, e no final das contas Deus vai ajeitando as coisas. O importante é que a gente vai ver que até nos dias de hoje tem influência de tudo isso, tá? Então vamos lá. Essa nova hermenêutica, ela foi muito influenciada por um movimento chamado existencialismo, de um camarada chamado Heidegger. Tinha como principais expoentes Ernst Fuchs, que eram filósofos, tá? Esse Gerard e Gadamer. Esses homens, eles eram filósofos, eram estudiosos do seu tempo, e eles tentaram influenciar a maneira de interpretar as escrituras a partir de um movimento chamado de existencialismo, tá? E eu já coloquei para vocês o material lá, vocês vão ler para poder entender o que é isso, porque é para a gente não se aprofundar, não perder muito tempo, tá? Nessa nova hermenêutica, o texto bíblico, segundo esses homens, ele pode ter o significado que se queira. O importante nisso tudo é alcançar o âmago da experiência religiosa das escrituras. A gente já falou sobre isso em outras aulas e a gente viu que não é por aí. A verdade, segundo eles ensinam, ela existe no campo existencial. Existe uma verdade, tá? É uma experiência, tá? A verdade, ela é uma experiência, não uma proposição escrita. Ou seja, a verdade existe, você precisa ter uma experiência para você identificar essa verdade, tá? Porém, não é necessariamente aquilo que está escrito nas escrituras. Fuchs, que era esse filósofo, ele ensinava que a gente não deve se preocupar com o sentido do texto. A gente deve apenas deixar que ele fale com a gente, deixar que ele nos modifique. Essa nova hermenêutica, então, é um processo de autocompreensão. Então, isso aí tem muito a ver com filosofia, com experiências, mas não tem a ver com o texto, a verdade que o texto quer transmitir. Gadamer, que era esse outro existencialista também, ele cria que tinha um abismo histórico-cultural muito grande entre nós e a Bíblia, e que era impossível de ser penetrado, tá? Quer dizer, tudo isso que a gente está fazendo hoje, que é conhecer o contexto, conhecer a história, a cultura, a economia, ele achava que isso era tão absurdo, era tão grande, que era impossível da gente ter o conhecimento das escrituras por causa de tudo isso, tá? E a gente pode citar ainda como exemplo dessa teologia moderna a hermenêutica feita pela teologia da libertação, que a gente já conhece, quem não conhece já ouviu falar. Ela tem uma leitura bíblica pela ótica do oprimido, né? Das suas necessidades. Eu acredito, eu posso dizer até que essa teologia da libertação, ela é muito focada no homem, no eu, nas suas necessidades, do quanto você é pequeno, é oprimido, sabe, é coitado. E também a teologia feminina também, que a gente observa em algumas pessoas, em alguns pregadores, em alguns púlpitos, ela tem uma exegese bíblica, tem uma perspectiva da discriminação sexual. Todas as vezes que ela pega um texto, ele vai tentar distorcer isso de uma tal maneira, ou mostrar de uma tal forma que sempre vai apontar para a discriminação sexual. Então, para isso, você precisa até mesmo selecionar os textos que você vai ler. Apesar da gente saber que a mulher tinha um papel secundário, né, tinha um papel bem dificultoso naquela sociedade, naquela cultura, não é sempre assim, não é tudo assim, né? E a gente precisa ter assim, muito cuidado com esse tipo de coisa, para a gente não forçar a exegese a caminhar para um lado que a gente quer. A exegese, ela precisa ser feita para mostrar a escritura como ela é, o que ela realmente quer transmitir, quer mostrar, e não aquilo que nós queremos que seja. Vamos falar um pouquinho sobre a hermenêutica ortodoxa. Página 42 da sua apostila.
E a gente vai perceber que sempre houve, sempre haverá homens que mantiveram a ortodoxia evangélica. A gente já falou sobre isso na aula anterior. Crendo na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada em todos os seus aspectos e infalível. Tá? A gente sempre teve essa questão de homens, de pregadores, de igrejas que respeitam ali a Bíblia ao pé da letra mesmo, que procuram apontar, ensinar de maneira correta. E também isso sempre vai acontecer, vai ter um monte de heresia, mas vai ter pessoas que vão se apegar à palavra. Os ortodoxos atuais, tá, as pessoas desse tempo, elas procuram, quando vão interpretar a Bíblia, descobrir a intenção do autor original. Tá? O cara, na hora que ele estava escrevendo lá o texto, o que ele queria transmitir, o que ele queria mostrar, o que ele estava querendo revelar para a gente. Usando estudos da história, da cultura, da língua, que é isso que a gente está propondo aqui. E teologia, e ver a teologia do escritor, para descobrir o que aquela mensagem que ele quer transmitir significa para ele e como a gente interpretá-la e aplicá-la nos dias de hoje. Isso aí é o camarada que respeita a palavra e que ele sabe que ele não pode modificar nenhuma vírgula, nenhum tio. Ele precisa seguir aquilo ali ao pé da letra, ele tem que pregar a palavra. E para isso ele precisa conhecer essas questões. Quando chega lá no final do século XX, mais ou menos, surge o fundamentalismo, que é um outro movimento. E ele reage fortemente ao liberalismo. Lembra que a gente falou do liberalismo na aula passada? O que o liberalismo trouxe para a igreja evangélica, né? Para a questão de ensino, de doutrina, de compreensão de texto? E aí o fundamentalismo ele vem reafirmando a Bíblia como palavra de Deus inspirada, sim, Senhor. Mas temendo os exageros dos liberais, os fundamentalistas, então, eles ficam um pé atrás, eles começam a se recusar a ter um diálogo com a sociedade. Eles se fecham. Não querem ouvir as universidades, tá? Isso aí são erros difíceis mesmo da gente lidar, porque se você se fecha, você não se permite o conhecimento. Se você se fecha, você não permite o diálogo. Se você se fecha, você não se permite até mesmo ensinar. Eles não tentam influenciar na cultura da época, tá? Eles tão fechados que eles estavam, eles não queriam nem mesmo se comunicar com os outros à sua volta, tentar influenciar, mostrar quem você é, o seu modo de vida, como você pensa. Isso é um erro. Isso é um erro. Me perdi.